Tudo bem? Aqui você está assistindo agora mais um programa do Canal Médico e hoje nós, com dois convidados, vamos abordar o tema de deformidades da infância e as suas consequências na vida adulta, o que isso pode trazer. Eu sou Carlos Jasmin, ortopedista e cirurgião de tornozelo e pé, e hoje nós temos como convidados a doutora Lilian Helena Dias, médica especialista em ortopedia e traumatologia pelo CREMERGE, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, chefe da Clínica de Serviços de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Municipal Jesus e referência em ortopedia pediátrica em Nova Friburgo. Acompanhando a doutora Lilian, nós temos o doutor Felipe Maia Maquieira da Silva, membro da SBOT também, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, responsável pelo quadril pediátrico do Hospital Municipal Jesus e faz parte da equipe de ortopedia pediátrica do Hospital Copa D'Or e Glória D'Or. Bem-vindos, doutores. Obrigada. É um prazer poder conversar com os senhores. Agradeço inicialmente o comparecimento, a aceitarem o convite para vir aqui bater um papo. O papo nosso é um papo informal, é um papo para que a gente aborde esclarecendo alguns temas para que o público, esse público que tem sempre um monte de dúvidas, né? A medicina é sempre uma curiosidade para todos, que eles possam, então, a partir do nosso papo, ter assim uma melhor entendimento sobre a situação, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, vou provocá-las, os senhores fiquem livres também para poder fazerem as perguntas que quiserem. Claro. Se quiserem esticar o assunto para o outro lado, podem esticar para o outro lado. O objetivo nosso aqui é um bate-papo sem hora para terminar. Não é bom passar da meia-noite, mas vamos continuar. Eu trouxe um tema interessante. Eu fui formado numa época, tenho dito isso aqui há 45 anos para 46 anos atrás, e uma época que o pé torto ainda sofria aquela pecha de ser um tratamento difícil, com cirurgias que invadiam e cortavam todos os tendões, alongavam todos os tendões. Hoje a gente tem, felizmente, uma técnica que, inclusive, é anterior a quase que tem a mesma idade que eu tenho, porque é do Ponseti. O Ponseti começou com isso lá em 57, né? Ele publicou o trabalho em 61, se não me engano. E é uma técnica que, ao contrário, né, aquela técnica que nós usávamos na época, eu não sei se vocês conhecem a história dele e do kite. Não, do kite, do qual foi o conflito que houve. Sim. Ele foi para apresentar isso num congresso e o kite era muito famoso porque ele tinha tirado as crianças daquele tratamento com ferro, com coisas desse tipo, e ninguém queria dar um ouvido a um recém-formado, né, com uma técnica muito semelhante à do kite, né, mas que não é o kite, né? Ele tem um detalhe na técnica que mudou isso. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Então, o Dr. Ponseti talvez seja um dos autores com o maior follow-up existente, mais de 50 anos de follow-up, e por conta disso, hoje, o tratamento do Ponseti para o pé torto congênito é universal. É padrão. Né? É o padrão ouro para o tratamento do pé torto congênito. E a grande polêmica com o kite é que o kite achava que ele tinha que pronar o antepé, já que o pé ele achava que o pé era supinado, então ele tinha que pronar. Então isso está descrito como o grande erro de kite, né? E o Ponseti provou que, na verdade, não era uma supinação verdadeira, era um cavo, né, do primeiro raio, e que, na verdade, ele precisava supinar esse primeiro raio, elevar esse raio, e aí
eliminar a primeira deformidade, que é o cavo, né? Então, essa foi a grande polêmica. Na verdade, também o Ponseti provou que a deformidade não é do talos, e sim de todo Do entorno o dele. entorno dele. É. Então, essas duas coisas... mudou o fulcro também, né, da posição do dedo na hora de modelar o gesso, que o Kite fazia na calcânio cuboide, e o Ponseti diz que é no talo, né? Provou que o melhor é na cabeça do talo. Cabeça do talo. Então, essa foi a grande polêmica, e o Ponseti foi, nessa época, deixado realmente de lado, e depois... Nada como o tempo, né? O Talos deixou de ser o vilão do pé torto, né? E aí... Na verdade, ele sofria com o pé torto que era deixado, né? Porque o Talos, pelo método de Kite, ele, na verdade, endurecia toda a sua relação no entorno dele, porque ele estava travado, né? Ele ficava travado. O que eu entendo das mudanças é que, na verdade, você, no Ponseti, você escorrega o pé girando em torno do talos, né? Enquanto que no Kite, você forçava o pé na cabeça do talos. E aí você travava aquela deformidade. Para o público que está nos assistindo, a criança nasce, o pé torto, nasce com o pé equino, ou seja, com a ponta do pé esticada, vago, porque o pé está na posição, e supinada, como se a sola do pé fosse vista pela criança, né? Essa deformidade, em verdade, é porque a parte do meio do pé para frente estava girada, foi torcida, quase que por uma posição intrauterina, né? A gente observa que, pelo menos eu tenho acompanhado isso, que a grande maioria das crianças foram geradas sentadas em cima dos pés, né? E o pé, então, foi forçado naquela posição e a deformidade se estabeleceu, né? Não tinha como mexer naquele pé, né? E toda a manipulação que o Kite propunha era uma coisa... Eu, na minha formação, na minha residência, eu aprendi o método de Kite. Eu fiz também. muito método de Kite. O Felipe já não pegou, né, Felipe? Não... eu acho que eu já vim de uma geração que... veio com a bandeira do Ponseti, assim, bem firme, né, dentro da ortopedia pediátrica. Acho que isso é um conceito que foi muito trabalhado, assim, durante a minha formação, né. Eu fiz a residência de ortopedia pediátrica no Sul, num hospital chamado Pequeno Príncipe. É um hospital de referência famosíssimo, grande, né? isso, pediátrico, e lá, desde o início, acho que um dos mantras era justamente esse trabalho em cima da técnica, né. Pequeno Príncipe é Curitiba. Curitiba, isso. Curitiba, eu sei disso. Meu genro trabalhou lá uma época. Ah, que legal. Há uns anos, uns 3 ou 4 anos atrás, com a informática. Sim, no hospital, trabalha lá o Cunha. Você fez a residência com o Cunha, né? Sim, sem dúvida. Que é o chefe de serviço. Grande mestre aí. Grande mestre da ortopedia, isso aí. Isso. O Cunha Presidente foi presidente, eu fui tesoureiro, fui presidente da Comissão de Defesa Profissional da Sociedade de Ortopedia na gestão Cunha. Sim. A nossa amizade é grande. Ele e o professor Sobaina, que estavam sempre juntos, são os dois parceiros da atividade. Sim. Mas e como é que vocês estão hoje? Vocês ainda têm sequelas nesse pé torto, quando tratados pelo método de Kite? Tem recidivas? Qual é o problema da recidiva maior, mesmo no Ponseti? A adução do pé e a supinação. Mas por que ela acontece? Né? Porque eu acho que é onde a gente tem que abordar no público. O que acontece é o não segmento do pós-tratamento com gesso, depois. Protocolo, né? O protocolo não é seguido. Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar bem, porque o pé torto, ele tem uma memória. Então, a musculatura, a parte ligamentar, a parte óssea, eles carregam uma memória até 4, 5 anos. Então, se você não segue uma metodologia de tratamento pós até a cirurgia com as órteses até 4 anos de idade, o pé vai recidivar, porque é criado uma memória muscular, ligamentar. Então, nós temos
explicar tudo isso para os pais, para os responsáveis, que eles têm que acompanhar de qualquer maneira até os 5 anos. Então, nós não nos livramos de uma criança com pé torto congênito assim que a gente vê que o pé ficou bom. A gente tem que acompanhar até o final, e o final é 4, 5 anos de idade. O que a gente tem acompanhado, e o Felipe pode confirmar isso, os pacientes que eu tenho feito, eu comentei com vocês aqui antes da gente começar o programa, eu trabalho com um ortopedista infantil também, e que faz o tratamento, e o que a gente mais tem sofrido é a da mãe que diz: doutor, mas ele tira o aparelho de madrugada, e aí eu fico com pena e não ponho. Isso é um desastre. Sem dúvida. É um desastre, né? É um tratamento que a gente depende também da família, né? Isso é importante sempre frisar. Depois que você corrige o pé, quem cuida é a família, né? Exatamente. E aí você tem um segmento de horas corretos para o uso da órtese, né? Da Nellis Brown. E o que a gente vê muito no público, na nossa realidade inicial, é uma dificuldade com relação a conseguir a órtese, porque é uma órtese que infelizmente ainda é cara, ainda não é coberta pelo SUS. Então tem muitos pacientes que às vezes a gente tenta doação, a gente lá no Hospital Jesus até fez uma vaquinha, comprou do nosso bolso para tentar fazer uma rotina de empréstimo, e depois a gente pega e vai repassando. Mas é um pouco difícil quando não tem o uso correto depois da órtese, porque você abre uma janela para recidiva, né? E aí a recidiva pode vir leve, mas você tem pés que você nota que volta realmente com intensidade. Isso é um outro problema, porque quando recidiva, você tem que voltar o processo todo de novo. Começar de novo a troca de gesso, depois da troca de gesso que o pé chega à posição ideal, você volta de novo ao aparelho. E a mãe, o pai, lamentavelmente, a gente tem 2 pacientes desse grupo que eu falei com vocês, que não tem jeito. Vai se esperar, porque nós desistimos dos pais, não da criança. Sim. Porque esse é o problema que os pais precisam entender, que eles são os responsáveis, são eles os médicos do pós-manipulação, né? Sim, no pé torto congênito, a troca de gesso é semanal. Então, o paizinho, a mãezinha tem que ir com o bebê toda semana no hospital. E o Hospital Jesus é um hospital de referência para pé torto, tanto é que nós temos vaga zero para todas as maternidades para pé torto congênito. Então, nós desde o início temos, olha, vocês vão ter que vir toda semana fazer a troca de gesso. Então, é um trabalho de formiguinha e um trabalho diário. Aliás, semanal, com os pais, com os responsáveis, para que a gente consiga um resultado satisfatório. E o ideal, e o interessante é que quando nós recebemos as crianças que já estão andando com um pezinho bom, nós fazemos questão de mostrar no corredor para as outras mães que estão começando, olha como ficou bom, mas usou o aparelho de abdução o tempo todo. Isso até a doutora Mônica Nogueira, de São Paulo, ela batalha há muito tempo para uma política pública para o pé torto congênito. Sem dúvida. Isso é uma necessidade, porque aqui na nossa região ainda não é tão grande. No Nordeste nós temos um acúmulo de... Norte e Nordeste, a quantidade de crianças com pé torto é gigantesca. Eu não sei explicar se tem algum fenômeno local, se o tipo de gestação, porque eu entendo isso como uma deformidade gestacional, né? Que é uma deformidade que a criança assume por uma posição, na grande maioria das vezes tem um pé torto congênito, tem outras origens, mas a grande maioria é gestacional. E eu não sei se porque os abdômenes são reduzidos, a mãe não desenvolve tanto. A incidência no Norte e Nordeste, pelo menos que eu ouço dos colegas lá, é gigante, é muito maior do que a nossa. Não sei qual o volume que vocês têm, como eu não lido com isso diretamente, eu não sei, não tenho noção desse volume aqui. Mas essa colega, ela era responsável pelo Getulinho em Niterói, e que concentrava, mas ela tinha 10, 12 pacientes, 15 pacientes em média em tratamento, manipulando. O Nordeste tem colegas que dizem que tem 30 pacientes, 40 pacientes no serviço. Eu acho que também tem poucos
lugares de referência, profissionais né? fazendo e sabendo Concentra fazer. na mão de um, né? Concentra muito, Ah, pode ser, entendeu? pode ser. Concentra muito. Isso eu não tinha pensado. Só pela epidemiologia, assim, mais ou menos, né, em torno aí de 1 para 1000 nascidos vivos, você já vê que é uma doença que é muito viva, assim, né, na nossa realidade, né? E realmente, em alguns lugares que eu acho que você não tem um acesso a uma estrutura, né, bem formada, assim, para acolher esses pacientes, aí cria um pouco as tragédias, né? Os pacientes que chegam a uma idade mais avançada, sem um tratamento adequado, sem um tratamento precoce. Eu acho que são várias coisas que acabam implicando aí nesse caminho árduo que alguns pacientes passam, né? E que a gente acaba ainda observando no nosso país muitos casos de pacientes com... Algumas regiões, aquilo que vocês falaram inicialmente sobre o custo do aparelho, é um outro problema, né? Porque algumas regiões a pessoa não tem como comprar, né? O Estado não fornece. Lá no Getulinho, a colega fazia um giro dos pacientes. Então, acabava de usar, ele devolvia. Ou cedia, doava. E né? há pouco tempo nós tivemos a felicidade de ter a parceria do Rotary, que montou um serviço e ele de próteses, próteses não, dessas órteses de abdução do famoso Dennis Brown, e que as mães conseguem adquirir por um preço simbólico, mas com compromisso de devolver. Compromisso de devolver. Sim. Então, isso... Como se fosse um aluguel, né? Mais ou menos uns 3 meses, 2, 3 meses que nós começamos com essa parceria. Isso é bom. Então, realmente muito bom. E também com a criação da Vaga Zero, porque como o Felipe falou, nós recebíamos crianças com 2 anos de idade, com pé torto congênito. Então, a nossa... chefe lá, a Marília, ela já na Câmara Técnica mesmo, direto com o secretário de Saúde, já disse, pode dar vaga zero para o pé torto. Nasceu, pé torto, pode ir direto para o Jesus. Que bom, parabéns. Com isso, nós temos recebido uma média de 4 a 5 crianças por semana de pé torto congênito. É uma incidência alta. Quem mais trata aqui no Rio, vocês sabem? Sim, aqui trata o INTO. Tem porta aberta também? Tem CISREG, nós também somos CISREG. Mas lá não é vaga zero. Lá não é vaga zero, mas eles têm muitas crianças, porque atualmente eu acho que só o Regis, né? Tem feito pé torto congênito. E o Hospital da Criança. O Hospital Estadual da Criança também. O Hospital Estadual da Criança. Lá eu acho que quem fica mais à frente é a doutora Carolina Abreu também. Nessa brincadeira aí tem, se bobear, 15, 20 pacientes por semana aí nessa história. No hospital eu digo desses hospitais. Sem dúvida. Com certeza. É um volume grande, realmente. Só no Jesus nós somos 6 profissionais habilitados a fazer o PON7. 6, 7. Esse é um volume bom, então, né? nós temos um volume semanal... Parabéns. E vamos acabar. Isso, para o público, o método antigo tinha como grave consequência um pé duro e uma panturrilha, batata da perna, totalmente atrofiada. Hoje, você com o tratamento bem sucedido, que os pais não interrompem, que não tiram a férula de contenção, esse tratamento, a criança algumas vezes evolui de não se conseguir determinar que essa criança teve um pé torto lá atrás, né? E, aliás, foi como o PON7 foi descoberto, né? Sim. O colega atendeu um paciente idoso, já com uma certa idade, que disse, não, eu tive pé torto. Não, você não teve. Não, tive. Não teve. Aí o cara gostou, tá aqui, ó. Aí ele, então, eu quero saber como é que você fez isso, né? Então, foi onde o PON7 renasceu, né? Isso 80 e pouco, 90, né? Quase a década de 90, principalmente a década de 90. Foi um grande achado, né? Grande achado. Aliás, nós temos alguns achados, né? O Ilizarov, que é uma coisa que existe desde a década de 40 na Rússia, né? Quando chegou para o mundo, que o mundo descobriu a técnica empregada pelo russo lá, foi uma coisa que mudou totalmente a condução. Sim. Então, isso são coisas que, graças a Deus, ainda continuam acontecendo, né? Espero que continue, né? Bom,
Vamos mudar um pouquinho do tema. Sim. Eu comecei a minha vida, eu falei com vocês agora há pouco, que tinha feito um pouco de clínica pediátrica e os pediatras com quem eu tinha treinado resolveram me mandar tudo quanto é criança para ver os pés, né? E duas coisas eu aprendi a fazer. Uma delas é que eu passei a dizer aos pais o seguinte: eu acho que toda maternidade deveria ter um ortopedista, né, para a gente ver a criança assim que nascesse. Seria o ideal, né? Esse seria o mundo ideal. E a segunda coisa é o pé plano. Doutor, meu filho vai ter pé chato, doutor? Vocês continuam ouvindo essa pergunta até hoje, né? Até hoje. Isso é um mito, né? Porque o pé chato, em sua grande maioria, é uma coisa normal. Eu queria que vocês falassem um pouco disso aí. Se puder. Principalmente em consultório, né? Mais do que no serviço público, o consultório nos procura muito o pé chato, o famoso pé chato, né? E a preocupação grande também dos pais, porque eles hoje em dia vislumbram muito que o seu filho vai ser um esportista, né? Então, será que esse pé chato vai atrapalhar? Será que vai ser uma Rebeca da vida? Será que vai ser um Neymar da vida? Então, essa preocupação existe sempre, né? Então, o que nós temos que acalmar, né? O ortopedista pediátrico, ele tem uma função primordial, que é acalmar os pais, né? Tratar a ansiedade. Ele tem que ter esse objetivo inicial. É o banho-maria, né? Vamos acalmar. Pai, mãe, olha só. A curva do pé é determinada pela genética. Então, aqueles pezinhos que o pé era chato e o paciente virou e falou: doutor, o meu pé era chato, eu usei bota e fiquei bom. Infelizmente, usou a bota à toa, porque ia ficar bom de qualquer jeito. Porque é uma determinação genética. E toda criança nasce com um pé plano, né? A curvinha vai sendo formada até mais ou menos os 6 anos. Se não formar até os 6 anos, não forma mais. E não é bota nem palmilha que faz formar o pé. E a preocupação maior é se vai ter um equilíbrio bom, se vai ter dor ou não. Agora, o pé chato, ele é um pé que você não pode inicialmente pensar que é um pé doente, né? O que tem que sempre ser avisado para os pais é o contrário. O pé cavo é que tem que nos preocupar, chamar atenção, porque o pé cavo pode significar algo neurológico, né? Algo de origem neurológica. Agora, o pé plano, toda criança nasce com pé plano. E a curvinha vai sendo formada. Essa evolução, ela tem sempre o acompanhamento dos pais preocupados com isso, né? Porque eles chegam, quando a criança começa a ficar em pé, geralmente a criança tem um pezinho com uma abdução acentuada no início da marcha, e com isso a criança inevitavelmente vai pisar com a borda interna do pé, não tem como fazer de outra forma, né? Aí você fala com ele: pastor, pode ficar tranquilo, a criança, o pé vai evoluir e tal. Aí, 6 meses depois, o pai está lá de volta: doutor, meu pé não mudou. Não, mas ele vai mudar. Qual é o tempo que você leva nisso aí? Qual o tempo que você pede que o paciente volte? Qual a intermitência dessa consulta? Como é que você faz com isso, Felipe? Então, eu sempre no início explico essa característica de início da marcha e o fato da criança no início ela não ter ainda a condição, né, de formar o arco plantar, porque é muito flexível, né? Tanto as articulações são muito móveis, os tendões, as cápsulas são muito flexíveis, então você ainda não tem uma estrutura formada para viabilizar ali um arco plantar como a gente está acostumado, né? E aí, nesse início, eu sempre gosto de examinar, né? É sempre bom, por mais que a gente saiba, né, que é uma coisa muito comum, é sempre bom você examinar, colocar o paciente, né, para andar na maca, examinar o pé. Algumas vezes, assim, que eu... nessa lida, né, de paciente, quando eu examino, às vezes eu percebo coisas diferentes, que às vezes são importantes de orientar os pais. Então, acho que esse exame é importante, tanto, né, nessa lida. E, normalmente, quando eu identifico que é um pé plano fisiológico, como é a maioria dos casos,
eu peço para voltar anualmente ou no máximo a cada 2 anos, e aí a gente vai observando a evolução da criança, né? E sempre vem junto, né? O pé sempre vem junto com outras coisas assim da evolução fisiológica da criança. Nós vamos falar do joelho daqui a pouco, você vai emendar no que você está querendo falar aí. Isso aí. Então você acaba envolvendo tudo isso, né? Para explicando para eles as fases. Tem 2 coisas que eu atrelo muito à presença do pé plano na criança. Pé chato, né? O pé plano é o pé chato. Uma, você citou que é a frouxidão, né? Que a criança tem ainda os ligamentos bastante frouxos, os músculos não têm a tensão ideal, a tonicidade ideal, e com isso há um desabamento do pé. Esse é um fator. Além disso, tem aquelas crianças que têm a frouxidão ligamentar mesmo até os 12, 13, 14, 15 anos, né? Que também é um fator bastante comum na presença desse pé plano. Mas tem um outro fator que é o oposto disso, e queria ouvir a opinião de vocês, daquelas crianças que apresentam um encurtamento de cadeia muscular posterior, que às vezes tem até um pé cavo. Se eu boto o pé deitado, a criança deitada é o pé cavo, quando você bota em pé o pé está desabado, que eu chamo de pé cavo plano dinâmico. Eu chamo de cavo plano dinâmico, porque quando bota com carga. Como é que é isso? Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso para que os pais entendam um pouco sobre isso. Assim, eu acho que a gente tem que dividir o pé plano, o pé chato, né? E uma coisa que eu gosto muito de mostrar para os pais é a criancinha sentada. Quando ela está sentada sem apoio, ela está lá bonitinha, com uma curva maravilhosa. Eu vejo, olha só, pai, não está vendo a curvinha do pezinho? Olha que bom. Ele não tem, que quando ele pisa, ele é todo molinho, aí essa curva desaparece. Então, isso é uma forma de acalmar. Agora, é como o Felipe falou, a gente tem que sempre ver criança como um todo. Então, a criança, seja qual for a queixa, ela tem que ser examinada só de roupa de baixo. Andar na ponta dos pés, andar sobre os calcanhares, para nós observarmos exatamente. Às vezes a criança é muito contraturada, mas aí já não faz mais o pé plano, só quando está desabado. Está desabado. Mas aí desaba tornozelo, desaba joelho e vai. Então, essas crianças sempre chamam a atenção, e eu sempre peço avaliação neurológica para essas crianças que fogem um pouco do padrão da marcha inicial, porque a criança, quando está iniciando a marcha, para ela ter o próprio equilíbrio, ela tem que abrir a base, ou rodar o pezinho para dentro em periquito, ou rodar para fora. Então, esse é o padrão da marcha inicial. Quando você vê algo diferenciado, ela fazendo uma protusão de abdômen durante a marcha, né? Fazendo quase uma lordose, uma hiperlordose, e isso não é. Pode ser só uma contratura muscular, e aí a fisioterapia vai ajudar bastante, mas pode ser algo neurológico que tem que ser investigado. Deixa eu aproveitar uma dica da Lilian, vou chamá-la de Lilian, porque nós vamos ficar à vontade aqui para isso. Com certeza. Ela falou da lordose e do abdômen protuso, mas isso também lembra a criança obesa, que acaba sendo também um inconveniente, porque o pé vai desabar por um peso maior em cima do pé. Sim. Qual é a orientação que você faz sobre isso aí, Felipe? Você dá uma de médico chato que fala, mãe, você tem que cuidar dessa alimentação da criança. Você fala isso? Não, assim, sempre com delicadeza, né? Sempre o mais delicado possível, mas sem dúvida. Mas acaba sendo chato, né, cara? E a hoje, mãe não admite que a criança não coma, né? E hoje, cada vez mais, você tem uma epidemia com relação a isso, né? Com relação à obesidade infantil. Acho que é uma bandeira de luta da pediatria, né? Que envolve, obviamente, alterações ortopédicas, né, sobrecarga das articulações, né, dessa formação fisiológica natural da criança, mas também acaba interferindo em outras coisas, né, sensíveis ao pediatra, né? Então, eu acho que
de forma sensível, eu tento falar, olha, vamos tentar, né, trabalhar, se ele está fazendo alguma atividade. Para atividade, física, exatamente. Porque atividade física, os pais têm que entender que é fundamental na formação das articulações e dos ossos. Isso é importantíssimo. A criança tem que fazer atividade física. E o sol? Entendeu? E o sol? O sol É é o que a gente aprendeu, né? Mas antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde para absorção da vitamina D. Eu costumo dizer a todos os pais que eu tenho a oportunidade de conversar, que por ser cirurgião de pé, o pai chega para mim com a criança de 4 anos para ver se o ortopedista infantil está certo. Sim, Não claro, tenha dúvida claro. disso, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, a criança precisa ter sol, pegar sol e não pode abrir mão disso, porque a nossa formação óssea, ela acontece até os seus 18, 19 anos. Depois é só perda. Sim. É só perda. O que você acumula até os 18, 20 anos. Depois disso é contagem regressiva até o final da vida. Você pode até manter com menor perda, né? Mantendo uma atividade, pegando sol, uma boa alimentação, mas isso é uma coisa que é necessária. Vocês brigam também por isso? Brigam, que eu digo no bom sentido, não quero que você... Não. Então, porque hoje em dia você não pode brigar muito, né? Não pode nem falar muito. Falar muitas coisas, mas você procura orientar da melhor forma possível, falando para os pais que o que se deseja é uma criança saudável, né? Uma criança, inclusive quando você comentou da obesidade, muitas crianças com colesterol lá em cima, altíssimo, hipertensos com 10 anos de idade. Então, houve uma mudança da alimentação. Comportamental, houve né? uma mudança comportamental. A pandemia foi um estrago geral, porque essas crianças que faziam atividades ficaram 2 anos dentro de casa, só comendo, entendeu? Então, e em frente a uma porcaria, me desculpe a expressão, uma porcaria de uma tela que subtrai o interesse para qualquer outra coisa, a criança fica ali envolvida só com aquilo, aí não quer brincar, não quer correr, não quer ir para a rua, e isso é um desastre, né? Na formação do adulto futuro. Nós estamos falando justamente do que o maltratamento ou a má condução na criança vai causar lá na vida adulta, né? Sim, sem dúvida. Isso é um grande problema, então, né? A atividade física é fundamental. Sim. Você falou do pé cavo. Ele só quer falar de pé. Não. É o último tema do pé. Brincando. Aliás, não, tem mais um. Estou brincando. Tem mais um. Você tem todo o direito de falar tudo que você quiser. Tem mais um que são os metatarsos adultos, né? E nós vamos falar dele, mas eu vou falar do pé cavo porque eu costumo brincar com os pais que nós aprendemos, eu e a colega que está aqui nos assistindo, que o pé é classificado de 3 formas, né? O pé chato, o pé normal, chamado normal, e o pé cavo. Sim. Eu particularmente passei já há muito tempo a não classificá-lo como normal e chamo como neutro. Porque o pé normal para mim é o pé cavo, é o pé que eu mais vejo no dia a dia, no adulto e na criança. Eu não sei se vocês também têm isso. Isso não é um pé também para ser problema, né? Para a gente encarar como problema. Ele é problema porque a gente tem que ver se ele não tem uma origem neurológica, né? Esse é o grande problema. É assim que vocês veem também. Sim. A criança, ela não é padrão ter cavo pequenininha. A criança começou com pé cavo. O pezinho era chatinho, foi ficando com a curvinha. A mãe acha que isso é até bom. Aí, só que diz assim, só que aí ele começou com uma dificuldade de subir escada. Aí você já chama começou a tropeçar. Aí já chama atenção para uma das doenças neurológicas mais comuns nessa faixa etária, que é o Charcot-Marie-Tooth, que é uma doença familiar que acomete os nervos periféricos e vai formando aquele cavo importante. Então,
No meu ponto de vista, uma criança com pé plano, eu não vejo problema nenhum, é acompanhamento, obviamente, fazendo depois de todo um exame ortopédico e tendo só aquele pé plano fisiológico, que nós chamamos, fisiológico, ou seja, normal, igual a normal. Qual o percentual desse pé plano fisiológico na clínica de vocês? Só para as pessoas saberem. Mas, doutor, será que o meu não vai ser, o meu filho não vai ser isso? Vai quase 100%. 90%. Acho que 90%, se bobear até 95%, não é isso? É porque como nós somos ortopedistas pediátricos, então nós recebemos mais um pouquinho de patologia de fato do que a criança que vai por uma... Dificilmente a criança chega, já acontece, mas dificilmente a criança chega e fala assim: doutor, eu vim aqui só para eu saber e ter confirmação que está tudo normal com ele da parte ortopédica, porque isso normalmente quem faz é o pediatra. Então os pais procuram a gente, né, chamando atenção para alguma coisa. Então, na maioria das vezes, quando chega com o pé plano, é normal. Né? É o normal, né? Eu acho que é importante também a gente, até o final, né, desse período que a gente tolera aí, que a gente espera ter uma expectativa de formar o arco, a gente explicar para eles, esclarecer que às vezes ficar com o pé chato não é uma condenação para a criança, né? Porque tem alguns pais que acham que isso é uma condenação. Meu filho vai ficar com o pé chato, ele vai ter que ficar com o pé assim. Aí eu falo, não, isso é fisiológico, ele vai ter funções normais do pé, né? O pé não vai doer, não vai... É uma característica física, né? E a gente examina justamente para determinar isso. Se naqueles testes que a gente, né, famosos, né, que pede para ficar na ponta do pé para ver a varização do calcâneo, faz o teste Mulinete, o Jack Test, que a gente chama, são testes que ajudam a gente a identificar se o pé está se movimentando da maneira correta para ter um pouco mais de segurança, né? Para ter esse determinismo para os pais com o pé fisiológico e que as coisas vão dar certo. E a criança que chega aos 9, 10 anos de idade com o pé plano e que o pai chega dizendo que ele vai jogar bola, corre 2 minutos, senta e não joga mais. O que vocês entendem que é necessário nessa criança? Esse é um pé já que chama atenção, isso, né? Se é um pé chato, que a criança joga bola, só incomoda o pai que o pé é chato, mas a criança não está nem aí, a gente esquece dele. Inclusive, eu sempre dou exemplo do meu ex-chefe, o Pedro Carlos, que eu nunca vi um pé chato tão horrível na minha vida, mas era assim, ele atendia a criança, pé chato, ele já tirava o sapato, olha o meu pé, é horrível, eu fui jogador de basquete do Fluminense, nunca me perturbou. Então ele, com esse jeito dele, ele sempre acalmava os pais. Agora, esse pé que corre um pouquinho, tá com dor, vai passear no shopping, tem que pedir para sentar que tá com dor. Esse é um pé que a gente tem que investigar. Tem que começar a pensar em algum tratamento. Algum tratamento, né? Bom, para a gente encerrar o pé, porque eu não... Não, eu gosto de pé. É só para descontrair mais um pouco. O metatarso adulto. O metatarso adulto, para que o público... para que o público possa entender o que nós estamos falando, é o seguinte: nós temos o pé tem uma certa linha reta traçada medialmente e lateralmente, né? E o metatarso adulto, os dedos ficam mais inclinados para cá. Então é como se fosse o que a doutora chamou agora há pouco o pé de periquito, né? Ou seja, parece um pé de periquito porque os dedos estão apontados para dentro. Tem idade para cuidar disso? Qual é a melhor idade para isso, Lilian? A melhor idade é até os 4 anos. E assim, os 4 anos, assim, já é o limite, porque a melhor idade mesmo é recém-nascido, quando vai procurar a gente com o pezinho, porque a gente trata, dependendo do grau de adução, com gesso também. Com gesso. E aí... Uma criança que chega depois dos 10 meses, 1 ano, vocês conseguem corrigir isso com facilidade, esse metatarso adulto? Acho que é importante falar que assim, o metatarso adulto é uma deformidade que, na maioria das vezes, tem uma apresentação muito benigna, né? Assim,
ele tem uma evolução boa, às vezes espontânea, sem necessidade, na maioria das vezes, né? Mas, dependendo, como a doutora falou, da gravidade da adução, né? E aí você tem que partir para os tratamentos, né? A partir dessa idade que o senhor comentou, a gente tenta, pelo menos eu, assim, na prática, às vezes até antes de ir para o gesso, eu tento manobras de alongamento, principalmente com a fisioterapia pediátrica. Normalmente surte um efeito bom, você consegue ter uma boa evolução, assim, de amenizar a deformidade, né? E aí eu acho que, aí sim, se fica uma recidiva grande, que eu digo, ainda fica um pouco da deformidade, aí eu acho que o gesso é uma ótima opção. E consegue, né? Depois dos 10 meses, 1 ano de idade, corrigir isso? Sim. Eu sou da época, isso não quero que vocês me enxerguem como velho, mas eu sou da época que o ortopedista mandava a mãe trocar o sapato. Bota o pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito. Sim. Eu assisti aquilo, achava interessantíssimo, porque... É um método de alongar, na verdade. Um método de alongar, né? Sim. Mas é uma coisa meio absurda. A mãe algumas vezes a mãe chegava no meu consultório e falava, doutor, o médico mandou fazer isso, na rua quase apanho, porque a outra mãe olha para mim e fala, você tocou o sapato da criança? O pé está tocado. Mas ainda cabe a botinha de forma invertida aí, né? De forma invertida. Que aí não fica aquele exagero do sapato trocado, e sim a forminha invertida. Que é uma das poucas indicações da botinha ainda, né? Então, esse tratamento ainda... Vocês entendem que para a criança até os 4 anos de idade ainda pode se tentar fazer isso? Eu acho que o tratamento cirúrgico eu veria como de exceção. Porque o tratamento cirúrgico ideal é que ele seja feito depois dos 4 anos de idade. Isso, né? exatamente. Então, até os 4 a gente espera. Tenta fazer da forma. De uma forma conservadora. De uma forma conservadora. Vamos fugir do pé. Bom. Toda criança nasce com o joelhinho numa posição interessantíssima. Eu costumo dizer para a mãe, quando a mãe chega, doutor, minha filha, meu filho estão tá com o joelho junteira, tesoura, né? Aí a criança está com 1 ano e meio, 1 ano, né? Porque ela, quando começou a andar, aquilo que nós falamos agora há pouco, a frouxidão, o peso, acabou levando a criança àquela posição. E a primeira pergunta que eu faço para a mãe é o seguinte, quando você colocava a fralda nela lá com 2 meses de idade, como é que era a posição do joelho dela? Aí a mãe, era assim. Então você amarrou a perna, o joelho dela para ficar dessa forma? Aí a mãe se assusta. Não, você vê que a coisa evoluiu. Vamos tentar falar um pouco dessa evolução para que o povo entenda que isso é um processo evolutivo? Sim, é outra queixa muito frequente, talvez a mais frequente de todas, mais que o pé chato, é o joelho, a deformidade do joelho, né? Tanto na clínica privada quanto na clínica pública. E, mais uma vez, nós temos que acalmar e dizer que existem angulações próprias da idade, né? São evolutivas. São evolutivas e são fisiológicas, fazem parte da evolução e que não vão trazer problemas se correrem dessa maneira. Então, a criança nasce com o joelho arcado, montadorzinho de cavalo, né? E aí, o cowboyzinho. E aí, normalmente, até 1 ano e 8 meses, esse joelho é arcado e com 1 ano e 8 já está alinhando, chegando perto dos 2 meses já começa o joelhinho tesoura, onde o maior grau de junteirismo, né, de valgo, aos 3 anos de idade, e depois vai de novo retificando. Geralmente 4 anos e meio, 5 anos, aquele joelho já está quase... Eu até falo 6, 7 anos, que vai chegando próximo de um valgo de 7 graus, que é o fisiológico. Então, acalmar os pais nesse sentido. Vou lhe pedir para chegar o seu microfone para a sua direita e virado para você, porque você está olhando para a câmera. E está saindo, com certeza, deve estar dificultando para eles lá. Tá. Melhorou? Acho que tenha melhorado. Isso é um fato, né? Porque a criança
tem crianças que apresentam deformidades com relação ao joelho que são diferentes, né? A criança que tem aquela perninha arqueada com 1 ano de idade, ela merece uma atenção. Sim. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Então, isso é muito importante, eu acho que definir o que é normal, né? Eu acho que para, às vezes, tratar justamente essa ansiedade dos pais, né? Porque eu acho que muitos pais chegam no consultório justamente assim, muito movidos por essa aflição, né? De ver o filho, às vezes, com a perninha de forma diferente. Mas, normalmente, é um pouco disso. Desde que começa a marcha, aí, a gente começa a perceber que as crianças começam a marcha mais cedo, em torno dos 10 meses, assim, às vezes tem um pouquinho mais de tendência a manter um pouquinho mais tempo o Januvário, e elas ficam com as pernas mais arqueadinhas, né? E você tem uma característica na marcha que, além de eu ficar com a perna arqueada, né, em Januvário, você também tem uma rotação interna da tíbia adaptativa, né? Então a criança anda com a perna arqueada e com os pés apontados para dentro, que eu acho que deixa mais ansiedade, mais assustados ainda, né? Normalmente a gente vê entre o primeiro e o segundo ano de vida, a gente tem que enxergar isso, na verdade, um movimento de melhora, né? Em que a deformidade ela vai se atenuando, e se a gente percebe que depois dos 18, 24 meses ainda se tem uma permanência de uma deformidade grande, aí realmente chama atenção para uma das principais doenças, né, que causam Januvário, que é a doença de Blount, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. O sol interfere nisso? Nessa correção? Eu tenho visto muitas crianças com varo e que a mãe não põe a criança para pegar sol. Da mesma forma, né, que o Felipe falou sobre chamar atenção depois de 1 ano, a manutenção do varismo, tem que chamar atenção para o raquitismo, né? Para o raquitismo. Então, são as duas patologias, quando nós vimos crianças acima de 1 ano de idade com a perninha arcada, são essas duas patologias principais. O Blount, a doença de Blount, que é uma deficiência lá da tíbia proximal medial. O osso da canela, né? Vamos dizer assim, para que as pessoas entendam. Lá em cima, junto do joelho, junto né? do joelho, né? Que tem uma deficiência de crescimento ali e vai mantendo o arqueamento da perna. E o raquitismo, a deficiência da vitamina D. E quando a criança é um pouquinho mais velha, se mantém, a gente tem que pensar nas outras formas de raquitismo, né? Hipofosfatêmico, enfim, existem as displasias, que são alterações das zonas de crescimento das crianças, que também podem levar a essas alterações de angulação. Então, o importante é os pais se tranquilizarem que até 1 ano e 8 meses, um joelhinho arcado está dentro da normalidade. Depois de 1 ano e 8 meses, a tendência é o valgo, é o joelhinho tesoura, que permanece até os 6 aninhos, mais ou menos, 5, 6 anos, e que, se fugir dessa linha, tem que se preocupar. Uma outra coisa que tem que sempre chamar atenção é se só um ladinho está deformando. Sim. Né? Se são os dois, agora tem uma assimetria, é um lado só que está entortando, é outro aspecto para chamar atenção. Preocupante. Não fisiológico, exatamente. Mais uma vez eu vou provocar em cima da obesidade. Qual é a influência da obesidade sobre essas deformidades? Elas podem distender essa correção? Elas podem demorar, fazer com que essa correção seja mais prolongada? Tanto numa quanto na outra deformidade, ou seja, tanto, não só como arqueado, como conjunteiro, né? O peso pode interferir nisso? Eu acho que sem dúvida tem influência, né? A gente percebe, acho que a doutora Lília também deve perceber, acho que um pouco na prática, que principalmente aquelas crianças que têm um sobrepeso maior, grande, né? Principalmente no início da marcha, como interfere, né? Como a gente falou no pé, interfere também na sobrecarga sobre o eixo da perna, né? E às vezes você pode ter uma influência sobre um atraso, né? Justamente desse ajuste fisiológico
do eixo, né? Dessas fases fisiológicas que a criança passa durante a infância. O que seria normal acaba sendo um pouco mais prolongado, porque os Sim, pais... como o Felipe falou, que criança que começa a andar antes de 1 ano já tem uma predisposição de manter esse varismo prolongado. Imagina ela com sobrepeso, vai realmente Você acaba tendo uma influência geral, influenciar nisso. Isso vai determinar negativamente a evolução disso aí, né? Sem dúvida. Eu insisto nessa situação porque é difícil os pais entenderem sobre a obesidade, né? Eu tenho uma certa dificuldade com a obesidade porque a gente encontra nos pais uma resistência, mas doutor, ele se alimenta normal e seu filho está obeso. Não, mas ele come normal, ele não come nada. O que ele come? Aí você começa a perguntar, ele come biscoito o dia inteiro, come um monte de coisas que, na verdade, vão como você acabou de relatar agora há pouco, não só causar problema no eixo da perna, do pé, que nós acabamos de falar, mas também outras doenças. A criança daqui a pouco está diabética por causa disso, né? Sim. Então, são coisas que os pais, por um excesso de carinho e de proteção, acham que a criança comer muito é normal. Isso não é normal. Pior que os pais são os avós, que ficam, na maioria das vezes, que a avó diz, não, a minha função é agradar. Então, mais difícil de lidar com os pais são com os avós em questão de peso, né? Avô e avó adoram o netinho gordinho, fofinho. Eu brinco que uma das consultas mais difíceis do consultório foi com uma avó, que eu era o 3º ortopedista pediátrico que ela ia, e ela questionava sobre a questão do eixo da perna da criança, né? Acho que, se não me engano, era genovalgo, né? Era perninha em tesoura. E aí eu expliquei tudo, mostrei foto e tudo. E ela, mas no meu tempo não era assim. No meu tempo uma botinha resolvia, no meu tempo... Eu falei, eu sei, é porque os anos passam, a medicina, né, muda um pouco. Mas ela saiu meio brava comigo. Já que você falou da abordagem do tratamento, uma criança que já na segunda infância, né, lá com os 8, 9 anos, pré-adolescente, que chega com um genovalgo de 15 graus, de 20 graus. O que é necessário nisso? Genovalgo, mais uma vez, para todos saberem o que é o joelho tesoura, né? É aquela criança que o joelho se aproxima e os pés se afastam. Qual o tratamento que vocês preconizam? Vocês têm uma idade para ainda usar uma órtese noturna? Ou não usam a órtese noturna? Já passam por um tratamento de bloqueio de crescimento epifisário? Qual é a conduta que vocês fazem? Bloqueio de crescimento epifisário para a população entender. Nós temos no osso, geralmente quase todos os ossos longos, nossos ossos compridos, nós temos 2 extremidades com crescimento em quase em todos os ossos, nas 2 extremidades. E esse crescimento é uma linha de um tecido especial que forma osso novo dia a dia, e por isso o osso vai crescendo, vai sendo depositado naquele miolo que já é o velho do osso, né? Então, a criança, quando tem uma deformidade, a gente atua nessa fase, nesse local de crescimento, bloqueando um lado ou outro, dependendo do que é, né? Qual é a conduta de vocês com relação a isso? Eu sigo um protocolo que, se a criança tem menos de 11 anos e tem um genovalgo acima de 16 graus, é cirúrgico. Agora, essa cirurgia vai depender se vai ser essa parada de crescimento temporária ou definitiva. Se for com menos de 11 anos e nós virmos que ela ainda tem um potencial de crescimento ainda de uns 2 anos, então faço um bloqueio temporário. Se for maior que 11 anos, a gente já tem menos de 6 meses de crescimento, ou até 6 meses ainda de potencial de crescimento. Isso na menina, né? O menino ainda vai até os 13, 14 anos. Né? Mas eu costumo estipular isso, assim, se for menor que 11 e tem um genovalgo de 16 graus para cima, eu faço um bloqueio temporário. Se for
maior que 11 anos, mas ainda tem o potencial de crescimento, eu faço um definitivo, porque não vai influenciar o E temporário. numa criança de 8 anos, Felipe, que você encontra um genovalgo já de uns 16 graus? Também é menor que 11. Vai bloquear, né? Vocês não usam o tutor, um tutor noturno? Maior que 16 graus, eu não uso. Não uso. Maior, quando é realmente muito exuberante, às vezes você tem um padrão diferente, assim, né? Às vezes a simetria, um valgo diferente do outro, você já começa realmente eu acho que a ficar tendencioso, né? A correção. Mas, assim, normalmente eu até os 10 anos de idade, 11 anos, eu tento ser o máximo conservador que eu puder, assim, né? Não fazer nada e observar. Observar. E aí, se chega na cidade e mantém, né, ou com uma deformidade grande, aí eu... Como eu disse a vocês, eu sou velho, né? Sim. E eu aprendi lá atrás, e não aplico mais, porque desde 90, 90 e pouco, eu praticamente só faço tornozelo e pé. Mas eu aprendi lá atrás a usar um tutor noturno. Sim, né? sim. O que é um tutor noturno? É um aparelho que, se a criança tem o joelho junteiro, você tem uma haste lateral com 3 cintas, uma pega em cima do joelho e vai trazendo o joelho toda noite, ou de semana em semana a mãe vai lá e bota um furo a mais de aperto, né? E isso por 6 meses, mais ou menos, geralmente corrigia bem. Então a gente fazia isso em torno da criança de 7, 8 anos de idade, tentando já não deixar que ela chegasse aos 11 para ter que operar, entendeu? Mas 11 anos, 9, 10, 11 anos, já não tinha jeito, ia lá. Só que na época a gente não tinha como fazer o bloqueio. Não. Usava aquele grampinho de Blount, que era uma desgraça para usar. E para tirar, destruir ainda. a fise toda para tirar, né? Sim, eu sou da época de usar o grampo de Blount. Alguns pacientes da época ainda com grampo, né? né? Já, inclusive, tirei lá do Jesus. Mas eu nunca coloquei o grampo. Isso foi uma prática comum. Eu corrigi muita criança na época mesmo. E corrigia mesmo. O problema é que a gente, no uso do grampo de Blount, não tinha certeza se estava fazendo um bloqueio definitivo ou temporário. Que você não sabia onde ele estava entrando direito, o que estava fazendo, se ele estava inclinado, se não estava, né? Isso que hoje, com essa técnica de se fazer um bloqueio temporário, nós podemos fazer com crianças a partir de 8, 9 anos, porque eu não acredito numa órtese corrigir com 16 graus, 20 graus de valgo. A criança... perto dos 11. Grau acentuado como esse, 16, 20 graus, você não vai corrigir. Mas às vezes com 10 graus já começa a chamar a atenção. Não. O meu padrão é acima de 16 graus. E uma outra coisa que também chama atenção é que a correção, a gente sabe que o fêmur, ele corrige em torno de 7 graus por ano. Então, nos dá um conforto de fazer um bloqueio temporário. Entendeu? Porque ele vai corrigir com bloqueio temporário os 7 graus no fêmur e 5 graus na tíbia. Então, essas deformidades nos muito dá um graves, conforto. Até com o crescimento guiado, com as placas, né? Vendo as placas em 8. Às vezes, se você tiver necessidade com a deformidade grave, você pode colocar, deixa ali um período, 1 ano, se corrige, você tira um parafuso só se a criança for muito nova, né? E aí você observa se vai recidivar ou não, né? E se recidivar, você volta lá e bloqueia de novo. Só para que o povo saiba, o normal do joelho nosso é que tenha uma certa aproximação entre um e outro. O normal é que o joelho encostado, os tornozelos não encostem lá embaixo. Isso, na verdade, é um grau em torno de 5 a 7 graus, que é a angulação normal do nosso joelho. Então, o objetivo é que a criança tenha essa angulação, mais do que isso começa a preocupar. Bom, falamos do joelho. Posso dar só última palavra sobre essa questão dos joelhos, que a gente não comentou, mas acho importante para o público geral, é a questão do tratamento do genovaro, né? Que a gente, normalmente, com as pernas arqueadas, é um pouco dramático se a criança passa dos 2 anos e permanece com a perna dessa maneira, com o eixo em varo. Porque, invariavelmente, você acaba tendo um dano ali, principalmente se
você tiver uma doença de Blount envolvida, né? E aí, a epífise sofre por isso, né? E aí, se você demora atrás da criança, vamos dizer, com 4, 5, 6 anos de idade, você já tem algumas deformidades já são definitivas. Exatamente, você não consegue, tem né? uma inclinação da articulação importante que só com o crescimento guiado, o ajuste, não resolve. Exatamente. Mais uma vez para o público, nós falamos da fise, que é a linha de crescimento do osso, onde o osso produz osso novo. Só que a epífise está acima da fise, e a epífise são os extremos, que, como o doutor Felipe falou, o fato de manter a criança com o joelho arqueado acima dos 2 anos e meio, 3 anos, o canto, né, nosso joelho tem 2 joelhos, um e outro. O canto medial deles começa a ser esmagado porque essa perna está dobrando aqui. Então, medialmente, esse canto é esmagado e essa deformidade passa a ser um desastre para o tratamento. Né? Exatamente, é dramático. Eu acabei com o joelho, mas eu vou usar ainda um tema que é entre o joelho e o pé, a tíbia vara. Sim. Né? Nós temos a tíbia vara, que não é um Blount, né? Não é consequência de um Blount. Algumas vezes com uma torção. A tíbia vara é o osso da canela, que não é o joelho que está angulado. Quem está angulado, na verdade, é do joelho para baixo, o osso é arqueado. Né? Como é a conduta de vocês e a que hora vocês acham que deve ser feita alguma coisa? O que vocês fazem nisso aí? Também a tíbia vara, que é menos comum, né? Até que o joelho varo. Nós também conduzimos da mesma maneira no sentido de observação, porque a gente sabe que também a tíbia vara tem um período para alinhar. O que nós temos que observar sempre numa criança que chega, né, andando com as perninhas para dentro, né, é se isso corresponde ao pé, ao tornozelo, ao joelho ou ao quadril. Então, a gente tem que diferenciar isso. E a tíbia vara, ela está mais ligada para a minha área do que para a área do que para mais lá para o tornozelo. Né? Então, tem que se observar. E aí tem esse período. Eu sempre dou um tempo até mais ou menos 6, 7 anos para essas observações, obviamente. Com cautelas intermediárias a isso. Se for, como nós temos falado sempre desde o início, é importante frisar se está tendo uma assimetria, se só uma perninha está mais arcada que a outra, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Essa é a maior preocupação. Mas, a princípio, é observação. E quando vocês veem que aquilo evoluiu, já está lá com 9, 10 anos... E já realmente tem uma curvatura que quase que é localizada ali no terço médio distal da tíbia, geralmente a região mais afetada. O que vocês fazem? É cirúrgico? Cirúrgico. Aliás, a partir de 4 anos de idade, a gente já pode começar a fazer uma osteotomia até derrotatória mesmo, porque a tíbia, ela não é só a vara, ela é rodada para dentro. Para dentro, Então, o que a doutora chama de derrotatória, porque não só, quando a gente olha a criança, não só a perna é arqueada, como o pé é girado para dentro. Isso. Então, não adianta só corrigir o ângulo, a curva, porque o pé vai continuar para dentro. Né? Então, a tíbia tem que ser corrigida e derrodada, né? Que é uma das sequelas também do pé torto congênito, né? Também, se não for bem tratado, vai ocasionar a tíbia rodada para dentro. Para dentro. E aí, a correção normalmente cirúrgica é entre 4, 5 anos. Bom, estamos subindo. Opa! Antiversão femoral. Isso é uma coisa... Hein? Campeão de venda. Campeão de venda, né? Isso é uma coisa interessante. Né? Eu, cirurgião de pé, recebo a criança que a mãe chega no consultório dizendo: doutor, meu filho está com o pé para dentro. E aí, a primeira pergunta que nós fazemos é: como o pé para dentro? O pé para dentro. A mãe não consegue dizer que o pé está apontado um para o outro, quase de frente um para o outro.
E porque você pode ter o pé para dentro, que é o pé chato, o pé plano, né? Que é o pé tombado para dentro. Sim. Mas a criança chega, a mãe chega com a preocupação que a criança está ali. E a gente sabe que isso também é uma consequência de uma postura intrauterina, né? Na grande maioria dos casos, são crianças que vieram sentadas em cima dos seus membros, né? Vocês tratam isso cirurgicamente, tratam conservadoramente, orientam o que em termos de posicionamento da criança? Essa criança geralmente continua sentando em cima dos pés ou entre os pés, né? Em W, né? Ou pressa maometana, como se diz em alguns livros. Na verdade, é muito comum, inclusive os pais chegarem e falarem, ó, a partir dos 2 aninhos, ele andava direitinho, agora começou a andar rodando o pé para dentro. Tem que pôr uma botinha para o pé, né, corrigir. Como você falou, a dúvida é o pé, que é o pé que chama a atenção, que aponta para dentro. Então, a gente tem que explicar para os pais, pedir para o paciente ficar, para a criança ficar em pé paradinha. Quando ela fica paradinha, o pé está alinhado para frente. Quando ela anda, é que ela roda para dentro. Então, ela roda para dentro por causa de uma antiversão femoral, que é uma angulação lá no colo do fêmur, lá colo e cabeça do fêmur, lá no quadril, que normalmente ela vai também regredindo até uns 10 anos de idade. Então, não me preocupa uma antiversão femoral até 10 graus, até 10 anos de idade, não me preocupa. Agora, essa história, ele tem que sentar, né? Tem que tirar. Na verdade, ele senta porque é confortável para ele, né? O mais confortável para ele é sentar em rotação interna, é sentar com a perninha em W, porque a rotação está interna. Agora, a gente sempre pede para, ludicamente, eles brincarem em sentar em chinês, em sentar em índiozinho. A menina, eu não tenho preconceito nenhum, mando os meninos também para o balé. Os pais é que decidam se ele vai ou não, mas é um ótimo exercício porque todas as posições do balé são rodando para fora. Então, ludicamente, você vai fazendo um treinamento cerebral na criança de se posicionar daquela maneira. O menino não quer ir para o balé, então vai fazer luta, que todas as lutas, karatê, judô, a posição, abre a perna, senta em cruzado, né? E como eu falei, o que a gente sempre tem que avaliar quando chega uma criança é se aquele jeito dele rodar é do pé, é do tornozelo, é do joelho ou é do quadril. Lá do quadril. E sendo do quadril, a minha observação normalmente é até os 10 anos. Eu até conto uma história que eu fui um tempo médica do voleibol feminino do Flamengo, na época áurea que eles ganharam a Superliga, que elas ganharam, e tinha uma jogadora, eu não vou falar o nome, mas que ela tinha a maior antiversão femoral que eu já vi na minha vida. E, no entanto, era jogadora top, profissional de vôlei. Profissional, entendeu? Então, isso não vai prejudicar a criança se ela permanecer. E nós temos sempre que lembrar, mãe, se tiver alguém na família que anda assim, isso é mais difícil de resolver. Porque se for familiar, isso é pior ainda, né? Essa antiversão, Felipe, a criança, a gente, de uma certa forma, consegue até saber que ela vai ter isso já pela maneira de sentar, quando começa a sentar logo no início, 6 meses, está começando a sentar, de uma certa forma você já vai ver, porque a criança vai assumir isso aí. É isso que você também entende dessa maneira? Quando você chega uma criança de 6 meses de idade, está lá no consultório, vai examinar, sentou, você vai ter antiversão. Isso também é uma lenda que os pais sempre chegam no consultório com relação à posição em W, né? Que eu acho que é muito frequente, na verdade, em quem tem, né? A maioria das crianças, às vezes, tem uma facilidade de sentar em W. Porque tem a frouxidão ligamentar que permite isso. Exatamente. Também, né? Durante muito tempo se demonizou, né, a posição. Eu acho que, na verdade, é cautela, né?
porque realmente as crianças que têm um hábito muito frequente de ficar nessa posição, às vezes ela atrasa um processo de migração natural do quadril. Como a doutora falou, você tem períodos de migração do quadril durante o desenvolvimento da criança, né? Ali no meio da infância, no final da infância, início da adolescência. Mas a gente sabe que normalmente até o final da infância a maioria das crianças se resolve, né? Até os 10 anos de idade. O que acontece às vezes é que você acaba combinando deformidades. Sempre quando a gente olha essa queixa no consultório, marcha em rotação interna, eu sempre tento olhar 3 lugares principais, né? Que é o quadril, que a gente está comentando, a perna e o pé, né? Porque às vezes você olha que um motivo de uma marcha em rotação interna pode ser um metatarso adulto, né? Um pé adulto. Ou às vezes pode ser por conta do entorno da tibia vara ou varo. Mas a maioria, o mais frequente de causar a marcha assim é o quadril, né? A anteversão femoral aumentada. E outra coisa que eu sempre brinco é o seguinte: quando a mãe olha a criança, eu sempre brinco que ela olha para o produto final. Qual é o produto final? É o pé. É o pé para dentro, né? Só que às vezes... O pé sempre leva a culpa, né? Exatamente. Só que o causador, às vezes, está lá em cima do quadril. Exatamente. Esse diagnóstico que nós estamos falando é o seguinte: o nosso fêmur, ele é um osso longo da coxa, só que a parte superior dele, ao invés de ser uma linha reta, encaixada na bacia, ele tem uma inclinação. E além dessa inclinação, ele tem o que a gente chama de antiversão. Esse é o normal. A criança que tem uma antiversão exagerada, na verdade, vamos imaginar aqui o seguinte: eu tenho a antiversão e o pé está aqui, isso é o normal. Se eu tenho uma antiversão aumentada, quando esse quadril encaixa aqui, o pé rodou lá embaixo. Então, a rotação que essa perna apresenta não é pelo pé, é lá em cima que o quadril está totalmente voltado para frente. É chamado com isso antiversão femoral. E é a causa de, eu acho que se bobear, é o diagnóstico mais frequente que você tem no consultório. Eu sempre uso também a mão para explicar como você usou, que o quadril está assim, e ele tem que estar apontando para o umbigo. Só que ele aponta para frente do umbigo. Como ele tem que apontar para o umbigo, na hora que anda, roda para dentro. A mesma coisa aquela marcha de retroversão, 10:3, né? Que o quadril tem que apontar para o umbigo, aponta para trás do umbigo, mas tem que apontar para o umbigo. Então, na hora que anda, vai rodando para fora. E o pé acompanha. No caso da antiversão, o pé é para dentro. Na retroversão, o pé é para fora. E você vai examinar a criança, o pé está normal, a perna está normal, o joelho está normal e a alteração está lá em cima do quadril, né? Eu hoje tenho uma prática também no tratamento, assim, né? Principalmente quando chega perto dos 10 anos, um pouco como, durante até os 10 anos, um pouco como a doutora Lilian comentou, de estimular certas atividades lúdicas, né, que ajudem. Eu acho que o balé é até descrito na literatura porque trabalha muita atividade, como a gente comentou, em rotação externa, né? Mas se chega lá até os 8, 9 anos de idade, eu tenho feito, às vezes, um trabalho direcionado com a fisioterapia pediátrica. E aí você pede para fazer justamente esses exercícios, treino de marcha, treino de rotação, alongamento, junto com a fisioterapeuta. Tem alguns pacientes que eu achei que eu mesmo estava, não, vamos Ficou tentar. Surpreso com o resultado. Eu fiquei surpreso com o resultado, exatamente. Eu comento que o ser humano talvez o animal mais adestrável que existe no mundo, né? Eu costumo dizer isso até para o gordo, para o obeso, né? Que se você passar a se alimentar, café da manhã, almoço e janta, e nada comer nos intervalos, você vai sentir fome 3, 4 dias. No 5º dia você já não sente mais fome, porque você conseguiu fazer o adestramento do seu estômago e ele só vai pedir comida, café da manhã, almoço e janta. A mesma coisa é o que vocês estão falando, né? Você começa a fazer um tratamento fisioterápico, onde você começa a forçar, e a criança vai se acostumar. Quando ela tenta pisar da outra maneira, aquilo incomoda, ela já começa a mudar. Isso na verdade, a qualidade do ser humano. Acho que nós somos extremamente adaptáveis, né? Isso é um adestramento, né? No bom sentido, não que o adestramento seja um mau sentido, mas é uma forma de você, repetindo um fato,
você conseguir corrigir uma coisa que precisa ser corrigida. Exatamente. Eu não vou perguntar a vocês sobre as doenças do quadril, porque eu acho que isso é uma outra abordagem, né? Ok. Nós temos duas doenças que são talvez as doenças mais responsáveis por consequências na vida adulta, mas a gente pode dar uma pincelada se a gente quiser, se vocês quiserem. E essas doenças são, nós já falamos até na semana passada aqui no bate-papo com o quadril, que uma delas é a enfermidade de Legg-Pertz, né? É uma doença que ocorre, e aí eu vou deixar que vocês digam mais ou menos essa faixa etária, que eu já falei isso lá na outra, mas vou deixar para vocês. E tem a segunda, que é já na adolescência, geralmente. Eu tenho até uma historinha interessante para contar em torno disso, mas eu acho que é melhor contar depois, porque é um pouco longa. E que também traz consequências bastante graves. Mas esses outros diagnósticos que nós falamos também trazem consequências graves para a vida adulta. Então, se a gente parar para pensar, o pé plano não tratado, o pé cavo não tratado, a tíbia vara não tratada, o geno valgo, o geno varo, e a antiversão femoral que não foi devidamente acompanhada, né? Tem adultos que não conseguem andar direito, não conseguem fazer exercício. Vamos falar um pouco disso? E se vocês quiserem falar dessas duas doenças, podem também falar, fiquem à vontade. Aí eu deixo a critério de vocês. Vou deixar o doutor Felipe, que é o nosso responsável pelo quadril pediátrico, para falar então do Legg-Pertz, até antes do Legg-Pertz, uma doença que eu acho que é mais jovem, que é muito importante, conscientização, assim, de forma geral, né? Sinovite transitória do quadril, é isso? Também é um campeão de venda. Campeão de vendas, né? É muito comum. Acho que a gente pode até falar, mas eu ia comentar da displasia de desenvolvimento do quadril, né? Sim. Eu acho mas essa não é tão frequente, é? É muito frequente e o problema é frequente, né? Acho que talvez eu tirasse o muito, mas a grande questão dela é a questão do não diagnóstico, de passar. É uma luta que a gente tem, uma madeira que a gente levanta na ortopedia pediátrica, com relação a fazer um diagnóstico precoce. Explica para a população, até para a Câmara, se você puder, claro. o que é exatamente uma displasia do quadril? A displasia do desenvolvimento do quadril é uma alteração congênita que causa um problema na articulação no encaixe do quadril, no encaixe do quadril, isso. A criança, você pode ter... ela é dividida, né, às vezes em tipos. Antigamente ela é LCQ, né, a luxação congênita de quadril. Só que depois de vários consensos chegou a esse nome, porque engloba várias alterações, né, tanto a luxação congênita quanto a subluxação, que a subluxação é a perda parcial da congruência articular, quando ela a cabeça não está encaixada lá. Não desloca totalmente. A luxação é quando você tem a perda total. E a displasia, que é quando o acetábulo, que é onde a cabeça do fêmur encaixa, ela é aberta, ela não fecha. Ela tem uma inclinação pequena, ela né? Mais retificada do que côncava. Do que côncava. Sim. E a nossa luta, né, é evitar que esse diagnóstico ele não seja tardio, porque se for identificado tardiamente, envolve cirurgias maiores, né? E uma chance de morbidade, complicação maior para a criança, para o desenvolvimento do quadril. Essa é uma alteração que, felizmente, e aí não sei se vocês vão concordar comigo, os pediatras, de uma certa forma, têm um certo domínio, né? Eles conseguem fazer um bom exame, o ortolane, o teste, né, para ver se o quadril está encaixando, se está luxando. Ortolane? Isso? Ortolane. De barro. Isso é uma coisa que, felizmente, a gente tem na pediatria um suporte bastante bom. Lamentavelmente, nas outras coisas, a pediatria oscila muito na dúvida. E vocês acham que essa participação da pediatria é importante para isso? Talvez até para que esse número de casos complicados na vida adulta seja menor? Porque nós temos problemas de outros setores do membro inferior que, lamentavelmente, o pediatra deixa passar, porque acha que não, é normal, quando chega tem um problema já para ser resolvido.
O que eu quero dizer com isso? A pediatria, tendo um pouco mais de informação de treinamento em torno dessas deformidades, ajudaria bastante, não? Não, sem dúvida. Eu acho que a participação do pediatra é essencial, né? Tanto o pediatra da sala de parto, né? Que normalmente... Por isso que eu falo que o ortopedista tem que estar na sala de parto. Sim, é o pediatra que acaba fazendo. Eu tenho até uma história interessante que foi... Se não me falha a memória, foi até o Dr. Cunha, né? Lá de Curitiba. Curitiba. Na época da formação. Abraço ao Cunha, se ele nos vir. Temos uma amizade bastante grande. Sim, E aí ele contava que essa questão dos pediatras começarem a ser estabelecida, essa rotina, né? Começou um pouco nos Estados Unidos por conta dos processos, porque isso não era identificado, passava batido às vezes, logo depois que a criança nascia, e era diagnosticado tempos depois, né? E aí você tinha que fazer um tratamento grande, e os pais ficavam meio, né, um pouco consternados ali por que não foi... Com alguma razão. Né? Qual a razão que não foi diagnosticado. E aí se criou um consenso, junto com a Sociedade de Ortopedia e a de Pediatria, para justamente você estabelecer essa rotina, né? De toda criança passar por uma avaliação. E, além disso, alguns pediatras, hoje em dia, além desses testes, né? Se a criança tem fatores de riscos, né? Tem muitos fatores de risco para a doença, eles também já solicitam um ultrassom de quadril e encaminham para avaliação do ortopedista pediátrico, né? Então, normalmente, os fatores de riscos, assim, né, para elucidar um pouquinho para as pessoas, menina, né? A posição pélvica, a posição na barriga influencia, né? A posição pélvica, né? Que a gente chama de agripina, acaba influenciando bastante. Se a mãe tem algum problema ou não de baixo líquido, né, de oligodramenia, que a gente chama de termo técnico. Quantidade de líquido dentro do útero durante a gestação ser baixo, ser menor. Se é primípara, se é a primeira gestação, por conta do canal um pouco mais... E se faz o teste lá, fica na dúvida, faz lá a ultrassonografia para a gente ter certeza. Exatamente. Né? Então, tendo fatores de risco, hoje em dia é até uma segurança. Justamente, a gente fica nessa atenção justamente para evitar de passar, né? Porque se a gente pega e identifica até os 6 meses de vida, o tratamento é com um suspensório de Pavlik, né? É um tipo de órtese que a gente utiliza e que tem sucesso, não tendo nenhuma contraindicação na maioria dos casos. Então, sem ter necessidade da criança ir para o centro cirúrgico, colocar gesso, fazer cirurgia, enfim. Então, quanto mais precoce, melhor, né? É a outra vaga zero do Jesus, para... outra luxação congênita. Que bom. Os pediatras, quando eles já sabem fazer, e eu acho que isso mudou muito mesmo, eles já identificam, mas identificam quando o quadril é luxado ou instável, luxável. Agora, o problema é a displasia do quadril, porque a criança nasce bem e conforme ela vai crescendo, o quadril, o acetábulo, que é a região da bacia onde a cabeça do fêmur encaixa, ele, em vez de ser côncavo, ele é mais retinho. E a cabeça escorrega e sai. A criança vai crescendo, então não é uma luxação congênita. Não nasceu luxado. Sim. Então vai progredir. Então isso é uma coisa que Mas tem sinais clínicos dessa criança na marcha. Sem dúvida. Né, sim, mas o pediatra acompanha e não encaminha. Né? Você pegar uma criança com menos de recém-nascida, até os 3 meses, até os 6 meses é uma coisa, o tratamento, depois dos 6 meses muda totalmente. Então, a luta do ortopedista é isso, é treinamento com o pediatra, que eles identificam muito mais. Hoje em dia você tem uma conscientização maior dos pediatras. Eu gostaria que os pediatras passassem por um treinamento sobre várias deformidades que acontecem, que eles poderiam ajudar muito nisso aí. E, lamentavelmente, não há esse acordo até para que a gente funcione. Isso não é uma crítica ao pediatra, é crítica ao sistema educacional que acaba deixando esse ato, né, no meio da história. Essa evolução negativa,
Eu tenho mais uma coisa que mostra que eu sou velho. A criança com quadril luxado, eu botava gesso na primeira semana, lá atrás. Olha que coisa. Isso, quando eu lembro disso, eu chego a ficar arrepiado. E eu fiz residência com um professor de ortopedia infantil. E aí veio o suspensório de Parvo, que olha que maravilha. A gente até ficava... Mas olha, antes você pôr gesso do que não pôr nada. Não. Você... Mas você imagina uma criança recém-nascida, botava aquelas crianças com a perninha assim, que algumas vezes isso aí você via as consequências, né? A criança com a perna muito abduzida que acabava dando complicações na cabeça, na epífise. Isso, mas o próprio suspensório de Pavlik usado também, errado também pode causar. Provoca. Né? Então, tudo é treinamento, tudo é você ser capacitado adequadamente, né? Na verdade, conhecer, né? Eu costumo dizer que a gente não bate palma para um artista no teatro se você não entende ou não sabe do que ele está falando. Exatamente. Né? Se você sabe, você bate palma. A mesma coisa somos nós. Você vai ser extremamente capaz se você conhece aquilo e domina aquilo que você está enfrentando. Se você não conhece, você às vezes passa batido porque você nunca viu aquilo. É uma coisa que é difícil, às vezes, para o público entender. Como que não viu? Como que não sabe? Você leu, você estudou, mas nunca viu. Sim. É uma coisa difícil para o público entender como isso acontece. Mas nós não falamos aí daquelas duas doencinhas. O que você... o PERTS é um problema, né? E é um problema que ele é mais grave na criança dos 4, 5 anos ou na criança dos 9, 10 anos? Quanto mais precoce, você tem uma chance assim, da doença evoluir, né? Satisfatoriamente, né? E uma coisa importante também é justamente a gente conseguir um diagnóstico precoce, né, da doença. Imediato ao início do sintoma. Isso. Vocês veem alguma relação disso com a sinovite transitória do quadril? Do PERTS? Se for uma sinovite repetitiva, é bem provável que vá para isso. A gente tem que o tempo todo monitorar, porque o primeiro estágio do PERTS é uma sinovite. Pode ser. Né? Então, aquelas crianças que durante 1 ano, 2 anos, passam alguns meses sinovite claudicando, sinovite transitória. Você tem que chamar sua atenção e você fazer as radiografias periódicas para seguir de pertinho, né? Eu insisto nisso porque eu, como eu disse a vocês, eu comecei fazendo muita ortopedia infantil. E eu vi muito caso de PERTS nos primeiros 3, 4 anos. Mas eu recebi o paciente já com diagnóstico estabelecido e que você não tinha, você tem que tratar o PERTS. Vamos resolver o problema. Quando eu comecei a receber a criança claudicante é aquela criança que está mancando de uma hora para outra, quando sai da cama, principalmente, parece que é a hora mais crucial, porque está com o quadril frio, né? O membro não está, e começa a claudicar, começa a correr, dali a pouco você nem percebe tanto. Quando eu comecei a receber essa criança, que eu comecei a controlar essa sinovite, o meu índice de PERTS reduziu drasticamente. Eu não sei se isso é um entendimento de vocês. Eu estou errado, se foi só um achismo meu. Não, né? Não se tem isso descrito de que tem a relação agora. A gente sabe que a primeira fase de um PERTS, como é uma necrose futura, vai ser uma sinovite. Mas se a sinovite, na maioria das vezes, a sinovite transitória do quadril é uma entidade sozinha, como sinovite transitória do quadril. Mas se ela se repete... Mas se ela se repete, mas assim... Ou se prolonga, né? A gente pode esperar uma sinovite transitória até com 1 mês. Agora, se ela se prolonga, se ela se repete aquele ano, passa 2 anos, você tem que... É controle só radiológico, tem que chamar atenção. Porque fisiologicamente a gente até pode entender que isso seja possível, né? Porque a causa desse PERTS provavelmente é vascular.
né? Até hoje é polêmico. Mas é uma das grandes Foi causas. descoberta em 1910, né? E Foi que mesmo, você, E que até hoje Não se sabe exatamente quem é o ovo ou a galinha, né? você tem, acho que, várias determinações importantes da doença com relação à epidemiologia, idade, tudo, mas algumas coisas ainda são, até hoje, não se tem um determinismo, assim, né? Eu acho que com relação ao tratamento, algumas coisas variam, né? E a causa, então... E a causa já tentou-se fazer vários estudos de relação genética. É difícil de você saber, porque teorias, quando o paciente né? chega, já chega com a doença. Então você não consegue pegar antes de chegar com a doença, né? Muito rápido. Uma das causas, eu sempre acreditei muito na vascular, porque a sinovite aumenta o volume de líquido articular. Sim. E é justamente em cima daquela artéria que está lá, que é a mais lesada no pértice. Então, eu sempre entendi isso dessa forma. E como eu vi essa relação da redução dos meus pacientes, eu achei que, eu acho que controlando uma sinovite, você também pode... E até como você controlava a sinovite? Eu digo controlar de você tratá-la imediatamente. Porque quando o pai chegava, o pediatra não gosta que você use anti-inflamatório na criança, e aí condena quando você usa, e quando você passa, a mãe vai às vezes ao pediatra, o pediatra diz para não usar, e aí volta a criança mancando 15 dias depois, né? Então eu tentava argumentar para a mãe que não escute o pediatra nessa hora. Isso é um tratamento que o ortopedista tem que fazer. Então, deixa esse medicamento, porque se usar uma semana, 10 dias, vai melhorar. Mas é um anti-inflamatório. Mas é a solução. É melhor do que um PERTS, né? 1000 vezes você usar um anti-inflamatório 10 dias numa criança do que usar ter que tratar um PERTS amanhã, né? Então, eu sempre vi dessa maneira, eu sempre tentei dessa maneira. E reduzir. Eu passei um tempo ainda, antes de decidir ser cirurgião de pé, eu passei um bom tempo fazendo ortopedia infantil e acabava fazendo porque chegava, né? É o paciente que está chegando, você acaba atendendo. E reduzir consideravelmente o volume disso. Eu cheguei a ter 4 pacientes, 5 pacientes com PERTS por ano. Isso é uma coisa que assustava. Para mim, assustava. Porque é um quadro. Por que a gente está falando dessa doença? Porque essa doença deforma a cabeça com a sua evolução, a cabeça do fêmur, e essa deformidade vai causar incongruência desse quadril lá na vida futura. Sim. Esse vai ser um paciente que, não tratado, vai ser candidato a uma prótese de quadril, lá quando tiver uma certa idade. Então, é sempre uma preocupação que eu acho que quem trata da criança fica preocupado com isso. E a epifisiólise tem mais ou menos a mesma conotação, né? A epifisiólise é a cabeça que se desloca, ali naquela linha que a gente falou do crescimento, ela desloca e cai para uma posição que ela fica fora da posição, encaixada às vezes no quadril, mas meio de banda, né? meio fora da posição. E também leva uma consequência dessa, né? Eu acho que o mais importante dessas duas patologias que você mencionou, tanto a epifisiólise como o Legg-Pertz, o que tem que chamar atenção para o profissional que vai atender a criança, o adolescente, é que, na maioria das vezes, essa criança chega com dor no joelho. E muito bem lembrado. Passa desapercebido que a causa seja do quadril. Então, é protocolo. Criança sentiu dor no joelho, radiografa o quadril. Examine o quadril. É só apertar o quadril que a criança vai pular, né? Tem rotação interna, externa e raio-x. Tem que fazer raio-x, porque às vezes você chega com a criança que está com dor no joelho, mas ela é tão ativa que o quadril também não tem limitação. Mas aí você faz um raio-x, tá lá o início da necrose. Mas a sinovite, algumas vezes, a criança chega com dor no quadril da mesma forma, né? E você vai fazer o diagnóstico, às vezes você faz a rotação, a criança, como estava ali o dia inteiro, chegou à tarde para você examinar, o quadril já não está tão dolorido quanto você... Mas na sinovite, pelo menos a minha percepção, a criança não se queixa de dor no joelho. Na maioria das vezes é a claudicação. Ela vem...
claudicando. Tá claudicando há 3 dias, não passa, tá? A mãe vem falando pra gente que ela tá mancando, que ela que ela viu a criança mancar. E no Pertes... A dor no joelho dor no joelho... É a chave da porta. Epifisiólise, a criança brincou, aí dor no joelho, brincou, aí põe uma imobilização no joelho e nunca vem o quadril. Sem chamar atenção. A sinovite transitória, eu acho que o principal até para o público geral, né? A gente às vezes costuma até dar umas aulas justamente para pediatria também, que isso é um tema que envolve muita emergência ali, esse contato às vezes inicial. É a diferença com a artrite séptica do quadril, que é outra entidade muito preocupante, que a gente precisa de um diagnóstico precoce e que você tem que diferenciar da sinovite, porque às vezes o início pode ser de uma artrite séptica. Eu já peguei alguns casos, acredito que a doutora Lília também já deve ter visto, alguns casos atípicos. E assim, que às vezes começam, né? Normalmente você tem um caso bem florido, a gente usa uns critérios para tentar definir probabilidade com relação à sinovite transitória, ou uma probabilidade maior de ser uma artrite séptica, né, que se chama critério de Kocher. Mas é importante essa relação e essa preocupação em afastar uma artrite séptica por conta da tragédia que é passar uma artrite séptica no quadril, né? Para o público, a artrite séptica é pus dentro da articulação. Infecção articular. É uma infecção que está ocorrendo dentro da articulação. E aí isso é um desastre, porque quando se diz que tem pus dentro de uma articulação, se diz que tem bactéria ativa dentro daquela articulação. E bactéria vive comendo substrato vivo, né? Substrato orgânico. Destrói, né? Quando come, destrói. Destruiu. Aquele quadril nunca mais vai ser um quadril normal. Seja no quadril, seja no joelho, seja no tornozelo ou em qualquer parte do corpo onde, porventura, aconteça uma sinovite, uma artrite séptica, isso vai ser um desastre. Desastre, e talvez o maior dos desastres. Né? Talvez não, com certeza. Né? Porque você não tem o que fazer depois que está destruído. Um pus dentro de uma articulação do quadril com 3 dias já faz um estrago. Isso na verdade, já é o sinal de que já fez desastre, né? Já fez o desastre todo. A presença do pus já é o desastre em si, né? Sim. Doutores, primeiro tenho muito a agradecer aos dois aqui o prazer de estar nesse bate-papo. Acho que a gente provocou, a minha função aqui é provocar como se eu fosse um leigo. Eu não sou, mas tento fazer de conta que sou, porque eu tento fazer às vezes de quem vai nos ouvir e nos assistir. Acho que o que nós fizemos aqui hoje foi uma coisa bastante boa, principalmente para os pais e para as mães, né? Porque eles vão ter a oportunidade com esse vídeo de ter uma série de informações. E acredito até mesmo que alguns pediatras que possam, porventura, também assistir, vão também esclarecer muita coisa do dia a dia deles, né? Eu que agradeço também o convite, foi muito prazeroso estar aqui, agradecer o Canal Médico e foi ótimo, eu gostei. Gostou, Felipe? Gostei, queria agradecer ao Dr. Carlos também, ao canal, muito obrigado pelo convite, doutora Lilian também pelo convite. Eu estou agradecendo a vocês, mas não estou encerrando. Eu deixo a vocês aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário, algum lembrete, alguma informação que vocês acham que ainda que não foi abordada aqui agora, a hora é essa para a gente fazer. E vou deixar uma provocação para vocês. Essas 2 doenças que nós falamos por último, elas, na verdade, têm uma série de coisas que podem ser faladas. E a gente pode, se vocês assim o quiserem, marcar um outro ambiente como esse para a gente falar só especificamente disso. Sim. Vai ser um prazer para mim. Fica a critério de vocês, o convite já está feito em público para que vocês... Doutor Felipe já aceitou. Eu vou só fazendo companhia. Ele é o nosso quadrilheiro lá do hospital. Mas então... a professora tem que estar junto, não tem? Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente caminha para um advento, né, até de uma especialidade, um desdobramento, eu acho, da ortopedia pediátrica, mas que inclui também adulto, que é a cirurgia preservadora do quadril, né? Que é uma especialidade
já estabelecido em outros lugares. No Brasil, acho que ainda está se estabelecendo, né? A gente aqui no Rio tem até algum polo estadual da criança, com o Dr. Frederico lá, fez a especialidade, acho que fora, na Austrália. E aí eu acho que cada vez mais a gente se conscientizando sobre essas cirurgias no quadril na infância e na adolescência, a gente consegue dar um tratamento melhor do que apenas uma constatação que a gente dava antigamente, que era vai ter que fazer prótese. Uma expectativa como se só nos sombria, coubesse né? esperar. Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais a gente está conseguindo enxergar isso com mais clareza e oferecendo um tratamento melhor, tanto para as crianças, tanto para os adolescentes com essas patologias. Então é muito interessante esclarecer, né? Graças a Deus, nossa medicina continua evoluindo, né? Não, lamentavelmente, não da forma que nós estamos tendo aqui no país, com a multiplicação de escolas. Isso não é evolução de medicina, isso é ao contrário. Para mim é um retrocesso, mas isso é uma coisa política que a gente não é o nosso foco aqui, mas é o fato, lamentavelmente. Mas, independente disso, a nossa medicina continua evoluindo. Eu brinquei aqui na entrevista de joelho que eu joguei muito ligamento cruzado no lixo, porque era o que se fazia na época. Menisco, né? No era lixo. Jogado... Hoje não se faz mais isso, né? Então, ou seja, a evolução faz com que a gente vá aprendendo coisas, né? E para o bem, cada vez melhor. Bom, mais uma vez, muito obrigado à doutora Lília, muito obrigado, doutor Felipe. Espero contar com a iniciativa de vocês me convidarem para vir aqui bater um outro papo. A proposta já foi feita, a provocação. Então até chamar outros colegas, né? Isso. Fica a critério de vocês. O que quiserem, é só me falar. O canal médico está aberto para isso. É o objetivo básico que se faça vídeos como esse, que esclareçam a população e que dê à população a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que era tão desconhecido na nossa profissão, que sempre foi muito desconhecida para o leigo, né? Sim. Então, se a gente puder dar isso... Se nós pudermos passar o Google para os leigos, nós sermos o Google... O Google vai ser a melhor coisa, né? Porque o Google, lamentavelmente, não tem ele apavora formação, muito, né? E apavora muito mais do que esclarece, do que informa. Bem, mais uma vez, obrigado. E eu aqui agradeço a todos os que vierem nos assistir, porque isso vai ser disponibilizado no YouTube, no canal Médico News, ficará à disposição de todos que quiserem assistir. E não se esqueçam de, gostando, curtir, comentar, compartilhar. Eu brinquei na última apresentação dizendo que se você gostou, compartilhe com o seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. Mas não deixe de compartilhar. E vai ser sempre um prazer poder estar sendo assistido e participando com colegas tão caros, né, que me satisfazem estar aqui. Desculpe. E eu espero que todos vocês gostem também disso aqui. Tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos.